Hoje, o Manhã Bandeirantes vai conversar com um pré-candidato lançado recentemente. O Partido Novo anunciou José Afonso Bittencourt como o pré-candidato às eleições para a Prefeitura de Campinas em 2024. Conhecido como Zé Afonso, ele está presente conosco aqui no nosso estúdio no Jardim São Gabriel, acompanhado também pelo vereador Paulo Gaspar. Zé Afonso, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia. Prazer ouvi-lo aqui na manhã desta quarta-feira. É uma alegria estar aqui com você, com toda a sua equipe. E realmente o Novo traz uma proposta nova para o cenário da próxima eleição em Campinas. O senhor tem uma experiência na vida pública, na vida privada também, nas instituições privadas de Campinas, mas não é um nome conhecido por cargos eletivos, por vereador. Como é que surgiu o seu nome? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para boa parte do eleitorado que vai conhecer Zé Afonso daqui para frente na disputa eleitoral. Bom, eu procurei Partido Novo, né? Porque é o partido que se assemelha com aquilo que eu penso, os meus ideais, as minhas convicções. E foi muito bem acolhido pelo vereador Paulo Gaspar e por toda a executiva do Partido Novo, né? E fui lá para ser soldado. Fui lá para me oferecer para trabalhar na campanha do Partido Novo. E de repente a coisa foi fluindo, e eu estou aqui pré-candidato a prefeito, que me orgulha muito, é uma honra, né, a gente poder participar desse processo, engrandecer o processo, discutir o processo. Acredito que o Novo vai fazer a diferença e a proposta nova, é o fato novo nessa eleição. O que a gente vai trazer é conteúdo para a eleição. Conteúdo de proposta para enxugar a máquina, para fazer uma administração mais enxuta, respeitando muito o dinheiro público, privilegiando a capacidade técnica das pessoas. Eu acredito que a gente possa ter bom resultado com o Novo, com as propostas que nós temos. Tiago Prudente, conosco no Manhã Bandeirantes, José Afonso Bittencourt, o Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Muito bom dia, Zé Afonso. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Desejo sorte nessa caminhada aí na disputa à Prefeitura de Campinas. E eu queria entender, você falou que os ideais do Novo se aproximam dos seus ideais. Queria que você falasse quais são esses ideais e que caminho esses ideais estariam na proposta de administrar a cidade de Campinas. Estou perguntando isso, o vereador Paulo Gaspar acho que não vai concordar comigo, mas eu tenho uma dificuldade de saber exatamente o que o Novo defende hoje. Porque a gente tem algumas figuras no Novo que, às vezes, eu tenho alguns arrepios quando eles vão fazer a defesa de alguns temas. Então, eu queria entender o que significa esses ideais. Enxugamento da máquina, vai discutir questão, por exemplo, a Câmara estava discutindo um projeto sobre a questão que a gente discutiu ontem, que entra na questão de liberdade, de música nas escolas. Como é que vai ser esse trabalho? Vai ser algo muito próximo do bolsonarismo? Não vai ser? Queria que o pré-candidato falasse. Que ideais são esses? O que é isso? Bom, é a liberdade individual, né? O respeito ao próximo em primeiro lugar, né? O livre mercado, a gente vai privilegiar as pessoas que têm competência, né? E o império da lei, a gente é pela legalidade no poder público, né? Vereador Paulo Gaspar conosco aqui presente também, citado pelo Tiago Prudente, mas antes, muito obrigado por estar aqui conosco também, prazer recebê-lo no Manhã Bandeirantes, vereador. Obrigado, bom dia, Heitor, bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da Band. Questão de ordem, brincando aqui, como a gente faz na Câmara, né? Fui citado pelo vereador Tiago Prudente, mas para complementar a resposta do nosso querido Zé Afonso, o Novo tem cláusulas pétreas, né? Liberdade econômica, liberdade de expressão, tirar o peso do custo Brasil, custo Campinas das costas do pagador de impostos, lutar por ética, transparência. Isso é a cláusula pétrea, todos os mandatários do Novo, seja vereador, governador, senador, todos cumprem esse quesito, e o futuro prefeito, pré-candidato, né? O que vai diferenciar aí que o Thiago citou, o bolsonarismo e tal? Tem bolsonarista, tem não bolsonarista, tem de tudo dentro do Novo. Então é um partido liberal, que respeita as liberdades individuais e a liberdade de expressão. Então, você vai ver mandatários se expressando a favor de Bolsonaro, outros não. Mas, como disse o Zé Afonso, é um partido de direita liberal que tem cláusulas pétreas. Outras pautas de costumes, pautas polêmicas, que a maioria está aí só para jogar para a torcida, porque é ano eleitoral, a gente não entra nessa disputa. Problemas que chamam muito atenção em Campinas, que serão um desafio para o próximo prefeito no próximo mandato, são a questão da saúde pública. Hoje a gente vê uma superlotação na rede Mário Gatti e a necessidade de uma revitalização no centro da cidade. Também por questões de segurança e de saúde pública, numa área que em breve receberá uma grande obra do trem intercidades. Gostaria que o senhor falasse sobre os seus projetos, o projeto político que o senhor tem para a área da saúde, para tentar diminuir esse número baixo de leitos, ou diminuir esse número de pacientes, ou aumentar a demanda de leitos, e também a situação do centro de Campinas, que é extremamente sensível nos últimos anos. Bom, a semana passada eu li um artigo de um colega de vocês, jornalista, ele dizia que a saúde em Campinas colapsou. Chegou a um ponto assim extremo. Nem na Covid aconteceu isso, né? E a gente viu que o prefeito tomou as atitudes de chamar todos os equipamentos da área da saúde e eles tomaram duas decisões que eu, no meu entendimento, elas não dão respostas claras para a situação atual. E uma seria rever a tabela a tabela SUS, né? E a outra de remover os pacientes, ou seja, devolver os pacientes, casos menos graves, para outras cidades da região.
Não é a solução, no meu entendimento, isso. Por as duas decisões que foram tomadas. No meu entendimento, nesse momento, era um hospital de campanha, como foi feito na época do Covid. Ou, aí sim, partir para a iniciativa privada, ver alguns hospitais, como a Santa Casa, prestigiar a Santa Casa, ir na beneficência, ver se tem outros leitos. Aí que eu acho que o poder público tem a obrigação de entrar e dar respostas rápidas, né? Nós estamos falando de vidas humanas, né? O novo é contra subsídio, mas nesse caso de vidas humanas, a gente tem que abrir exceção, é emergencial. No nosso entendimento, o prefeito deveria fazer um emergencial e fazer uma parceria com a iniciativa privada, né? O outro assunto do centro que você colocou, ele está diretamente envolvido a parte do urbanismo, né? E também é o problema da assistência social, que é o problema da pessoa em situação de rua. A gente precisa separar um pouco. Nós temos pessoas em situação de rua e temos um morador de rua, né? O morador de rua é aquele que está na rua. Nós temos muita gente que vai para a rua, passa o dia na rua, passa o dia sem fazer nada, mas lá na rua, fazendo oportunidades, fazendo negócios, muitos casos de polícia, inclusive, né? Então tem que ser uma ação conjunta para o centro da cidade, né? Mas isso está diretamente ligada a um plano diretor, que o Paulo Gaspar, inclusive, já trabalha nisso no seu mandato, um plano diretor para a cidade como um todo, e depois nós vamos atacar especificamente o centro, né? Mitigando o problema e o drama dessas pessoas na área social. Tiago Prudente, Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. A cidade de Campinas vive um problema quanto à questão do transporte público, né? A cidade está sem licitação há muitos anos, foi feita uma licitação esse ano, mas ninguém apresentou uma proposta, mesmo com as empresas interessadas lá no dia da abertura dos envelopes, o que levanta uma série de questões. Essa nova licitação foi feita seguindo tudo aquilo que o Ministério Público pediu, que o Tribunal de Contas do Estado pediu, e mesmo assim essa licitação não consegue sair. Queria que o senhor falasse como é que o senhor vê essa questão do transporte público na cidade de Campinas, essa dificuldade em conseguir essas empresas, porque elas pedem, inclusive, o controle da tarifa, que sairia da mão da prefeitura, já não é da prefeitura, né? Mas ficaria na mão das empresas e todo mundo chama que é uma caixa preta. E também a questão que me chamou a atenção. Você falou que o novo é contra subsídios. Também no transporte público? Como é que funcionaria o transporte público, o modelo de transporte público numa cidade como Campinas, que subsidia as empresas que operam na cidade? Olha, tudo isso é uma transição, né? O nosso projeto é não ter subsídio para o transporte também. Tem uma planilha, uma planilha técnica que dê respostas e que a iniciativa privada ela possa. Ninguém é empresário no setor de transporte urbano para perder dinheiro. Quem está lá sabe ganhar dinheiro. Quem está lá tem essa especialidade, essa expertise, né? Então, sabe que é um investimento, tem seus riscos, né? Tem riscos enormes, né? Tem riscos de acidente, tem muita coisa. O empresário do transporte ele tem uma espada na cabeça dele muito grande, que é a responsabilidade civil, dano moral num acidente, tem muita coisa que nem isso a planilha contempla. Mas a planilha, especificamente, a gente vai entender, eu conheço bem esse assunto, eu atuei na área de transporte, não no ônibus urbano, mas numa área de ônibus intermunicipal. Eu conheço bem como funciona a planilha e conheço bem o setor. Isso está diretamente ligado ao IPK. O IPK é o Índice de Passageiro Quilômetro. Então tem toda uma tratativa aí no transporte, né? Isso não encareceria muito o preço da passagem, candidato? Olha, tudo tem que ser visto, tem que ser analisado. Tem linhas que elas são superavitárias e tem linhas que são deficitárias. Todo o sistema de transporte funciona assim. Ele tem um sistema de abastecimento, as linhas troncos, as linhas principais. Mas o que mais me assusta com tudo isso é que o sistema urbano de Campinas hoje, ele não está funcionando a contento. Esse é o grave problema, né? Nós temos uma das tarifas, mesmo sendo subsidiado, não sei quais os valores no momento, nós temos uma das tarifas de ônibus mais cara do estado e do país para o usuário, para quem usa, né? Em São Paulo está R$4,20, aqui está R$4,50, R$4,70, se não me engano, tem uma diferença de quase R$6 aqui, já. Já está, né? R$6. R$6, né? Isso, eu estou com o número da tabela na cabeça que eu estava estudando. Está quase R$6. Em São Paulo está menos, né? No Rio de Janeiro está menos. Mas o subsídio em São Paulo é maior, né? Então, proporcionalmente, o subsídio da Prefeitura de São Paulo, acho que é 5, 6 vezes maior que o subsídio da Prefeitura de Campinas. Tudo isso a gente vai ter que analisar, né? Cada caso é um caso. Cada linha, tem linha que é superavitária, tem linha que é deficitária, e aí é feita uma média do sistema. É assim que é feito, né? E a gente vai debater esse assunto agora. A gente tem que entender o que o Ministério Público pediu, o que foi feito aí para colocar uma licitação e ela dar deserta,
eu achei muito estranho também, concordo com vocês, mas nós vamos entender todo esse arcabouço todo, que é um arcabouço jurídico, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com José Afonso Bittencourt, Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, também presente o vereador Paulo Gaspar. Hoje tem sessão na Câmara, né, vereador? Sempre muito quente, a gente sempre repercutindo. Como é que o senhor avalia essa gestão, esse último mandato, esses últimos 4 anos da Câmara Municipal, que vem recebendo muitas críticas por muitas vezes trazer discussão nacional para o cenário local, vereador? Eu acho uma tragédia, é a única palavra que eu acho para esses 4 anos de Câmara, porque você vê que a maioria ali é nome de rua, nome de praça, título de cidadão, projetos que vêm do Executivo já carimbados, que a base já vai votar a favor de forma autônoma, autoritária e de forma automática, né? E eu fui crítico na maioria desses projetos, né? Principalmente na área do urbanismo, que é a minha área que eu entendo bem. O maior exemplo disso é aquele projeto do centro para dar incentivos fiscais, IPTU lá, a isenção de IPTU por 2 anos, e uma lei que não funcionou. E eu já cantei a bola lá atrás, quando eles votaram. Enfim, tudo assim, né? E hoje vai ser mais um teatro ali, ideológico. Então você tem sempre a esquerda polemizando com a direita e as pautas importantes ficam de escanteio, né? Teremos um projeto lá que é em relação à expansão urbana, um projeto, mais uma lei desastrosa na área urbanística, e eu vou falar na tribuna por que disso, não vou ficar horas aqui falando. Então, realmente, assim, falta na gestão pública, falta na Câmara Municipal, gente competente, gente que sabe o que está fazendo, gente que pensa na população e na eficiência. Então, o retrato de Campinas é o retrato do Brasil. É o retrato da incompetência, da ineficiência, sem falar da corrupção que a gente sabe que corre por fora. Esse projeto nosso é um projeto de um time, né? Eu estou à frente, agradeço muito ao time, mas nós estamos descontentes, né? A gente traz um descontentamento do que tudo que está acontecendo em Campinas. Enfim, a gente tem propostas. Campinas hoje é a 4ª cidade com o maior custo de vida do Brasil. Eu acho que a gente pode ajudar a melhorar muito isso, enxugando a máquina pública. Tem muita coisa para ser feito aí. Outra coisa que é muito cara em Campinas é a água. Nós temos que fazer um estudo. É a tarifa de água, acho que as mais caras do Brasil. Vai privatizar as empresas públicas de Campinas? Olha, nós temos esse projeto. O Novo trabalha com esse projeto, sim. E a nossa ideia para Campinas é abrir o capital da Sanasa, né? Não é uma privatização, mas é abrir o capital. Mas tem 3 empresas que a gente pensa em fazer uma proposta. São propostas, tudo isso tem que passar pela Câmara Municipal, né? A gente sabe que é uma estrada pela frente aí. Mas a gente tem 3 empresas que a gente já vai propor para privatização, que é a Ceasa. A Ceasa, gente, é um grande condomínio. O poder público lá, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu conheço bem lá, né? A Ceasa a gente pretende privatizar, a IMA a gente pretende privatizar e a CETEC a gente pretende privatizar, como é em Santos, né? Então, a gente vai trazer muita proposta. Desse organograma que existe hoje na prefeitura, nós cortamos de cara, entre empresas e secretarias, nós estamos cortando 14, né? O organograma de Campinas é maior que o da Argentina. Quando a gente vê o Milei cortando lá as secretarias, é mais ou menos aquilo que a gente vai fazer em Campinas. Vai haver fusão de algumas, né? Por exemplo, nós temos uma secretaria aqui, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Planejamento Urbano, que nós vamos transformar numa grande secretaria, né? Porque hoje ela é um braço de ferro, cada um fala uma coisa lá, eles não se entendem. É uma secretaria que a gente vai unificar. A Secretaria de Infraestrutura e de Serviços Públicos, nós vamos unificar, vai ser uma só, né? No gabinete, a gente já tira de cara a Secretaria de Relações Institucionais, que a gente acha que isso é obrigação do líder do governo fazer, né? A Secretaria de Governo a gente vai cortar também, né? Nós temos o secretário... A Secretaria de Relações Institucionais, essa aí eu tenho minhas dúvidas. Sei que é uma opção do Novo, mas não sei se o líder de governo da Câmara dá conta de negociar com os vereadores não, hein, para candidato. Essa é uma dúvida que fica pairando na minha cabeça aqui. Mas veja bem, essa secretaria não existia antes, né? Quem fazia esse papel era o líder do governo na Câmara, né? E eu acho que como líder, tirar um pouco desse poder do líder da Câmara, né? A gente tem que prestigiar o líder do prefeito na Câmara, né? Se a gente prestigiar, nós não precisamos dessa secretaria, né? E essa relação institucional com a Câmara é típica desse governo, né? Então, veja bem, nós estamos aí, o Novo traz essa proposta conservadora liberal e nós estamos numa administração, quer queira ou não, oriunda dela, há 12 anos, do Partido Socialista Brasileiro em Campinas. A gente quer mudar isso, né? A gente quer mudar essa realidade, né? O nosso prefeito em Joinville, o Adriano Silva, que hoje está com 92% de aprovação, com certeza vai ser reeleito igual Zema no primeiro turno, ele não deu nenhum cargo, 0 cargo para vereadores na cidade. Então isso é um exemplo de gestão e é corroborando com o que você falou. Veja bem, a Secretaria de Relações Institucionais está muito vinculada à negociação de dar cargo para os partidos da base e para os vereadores da base. Nós temos a prefeitura loteada pelos partidos da base. Eu tenho que te interromper pelo seguinte, o senhor esteve na administração pública exatamente por cargos indicados. Você falou do Bilhão Soares, foi vereador. Indicação de membros do Legislativo. Não é bem incoerente chegar agora e dizer que não vai ter esse contato entre o Legislativo e o Executivo? Porque parece um pouco incoerente para quem atuou na administração por indicação, agora dizer que não vai fazer isso? Olha, desculpa, mas não tem coerência nenhuma. Uma coisa são cargos públicos,
com pessoas qualificadas, né? Então, todo o secretariado da prefeitura são indicações. Agora, o que acontece é uma coisa exacerbada, né? Não são currículos técnicos. Nós sabemos e temos as informações de cabos eleitorais trabalhando nas administrações regionais, em toda a prefeitura, né? Na Sanasa nós temos 99 assessores, né? 99 assessores. Nós temos tudo isso mapeado. Aí eu lembro aquela frase, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Exatamente. Então, veja bem, não há incoerência nenhuma. Eu fui lá porque eu tinha capacidade, eu fui responder, dei respostas. Eu não fui lá para ganhar salário e ficar encostado. Eu fui lá para trabalhar, para produzir. E quem está lá, está trabalhando, está produzindo, tem o direito de ganhar, sim, né? Agora, eu sou contra aquele comissionado que não é qualificado, contra cabo eleitoral, né? É isso que o Novo não quer, né? Então, veja bem, não existe incoerência nenhuma. Isso é a gestão pública. Faz parte da gestão pública. Todo secretário ele tem que ser qualificado, né? Eu não seria secretário de desenvolvimento econômico se não fosse economista, né? Então, veja bem, a coisa... E fui lá e com certeza eu dei conta do recado, né? Enfim, as pessoas têm que estar qualificadas, né? Eu tenho certeza que a gente tem que respeitar o dinheiro público. A máquina está inchada, a gente tem que desinchar essa máquina, gente. É muito assessor, é muita coisa, né? Mas voltando àquele problema rapidinho que ficou para trás da justiça, é o seguinte... O Jonas ganhou uma ação, eu perdi outra. Na justiça é tudo meio assim, né? Demora. Eu ganhei no TJ, depois o advogado dele recorreu, o meu recorreu, teve uma que eu perdi prazo. Tem algumas condenações, sim. Mas a justiça é assim, né? Você veja bem, o próprio Jonas, ele terminou o mandato dele, ele havia sido cassado, né, por improbidade administrativa, condenado em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele fez um recurso, os advogados dele, para o Supremo, e ele conseguiu um efeito suspensivo, e até hoje está no efeito suspensivo, não sabemos a resposta ainda, mas ele concorreu, foi eleito deputado. A justiça demora bastante para resolver as coisas. Então, é como o caso Ouro Verde, né? A justiça demora também, né? Demorou 5 anos para ver que não era na justiça estadual. Aí passaram agora, o caso Ouro Verde é um caso sem respostas em Campinas. Sumiu 40 milhões, não tem respostas até hoje, né? Então, agora foi para a Justiça Federal. Tá bom, mas precisa dar resposta. Um secretário municipal foi preso, teve empresário preso. Teve muita gente presa. A cidade... Eu acreditei que o Ministério Público estava certo. Eu fiz críticas ao Jonas nesse momento também, né? Então a gente é induzido a fazer críticas às vezes, e a gente passa às vezes do limite, até como eleitor aí, no caso, porque a gente não tem respostas. Campinas não tem essas respostas. Veja o caso do Toninho. 2001, nós vamos para 23 anos sem respostas. Sumiu 40 milhões no caso do Ouro Verde, não temos resposta. A nossa justiça deixa muito a desejar, né? Então, veja bem, eu acredito, eu não sei se, não quero cometer, mas esse caso do Jonas no Supremo, eu acredito que até hoje está com efeito suspensivo e não foi julgado. 11h18, conversamos com o Zé Afonso, pré-candidato a prefeito de Campinas pelo Partido Novo. Muito obrigado pelo seu tempo, conversar com o nosso ouvinte, e boa sorte na caminhada política agora como pré-candidato a prefeito. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou ouvinte da rádio, como morador de Campinas. Agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. 11h19, um intervalo, na volta tem mais Manhã Bandeirantes. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um motor de automóvel apreendido no Rio de Janeiro ajudou a polícia a descobrir um depósito de peças roubadas em São Paulo. Em todo o Brasil, operações tentam impedir que criminosos comercializem em outros estados peças de veículos sem procedência. 15 lojas foram fechadas pela polícia na região conhecida como Robalto, em Goiânia, por causa da falta de procedência das peças. A determinação da justiça vale por 120 dias. A suspeita é de que peças roubadas em São Paulo eram vendidas aqui. Essa foi a terceira fase da operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Goiás. Este ano, 27 pessoas foram presas. Em todo o Brasil, 83 são investigadas e 42 estabelecimentos foram alvo de buscas em 3 estados e no Distrito Federal. Numa outra operação, a Polícia Civil de São Paulo encontrou peças usadas sem nota fiscal nesta casa, na zona sul da capital. Nós não temos dúvidas que a origem dessa mercadoria, dessas peças, seja uma origem ilícita. Muitas não têm nenhum tipo de identificação nela, não tem nenhuma numeração. Segundo este especialista, a falta de numeração pode indicar a origem criminosa do produto. Em cada peça você tem a numeração, data de fabricação, o fornecedor e o lote. Quando eles raspam a numeração da peça é justamente para evitar a localização para você fazer o rastreio de onde que ela veio. Os policiais só chegaram à casa, na capital paulista, depois de apreender um motor no Rio de Janeiro que havia sido roubado em São Paulo. Todas as peças apreendidas estavam prontas para venda. Elas eram comercializadas pela internet e o suspeito anunciava a maior parte nas redes sociais dele. Quando você compra por uma rede social, por uma internet, você não sabe o que você está recebendo.
Pode ser uma peça numeral, com numeral, pode ser uma peça com peça raspada, a numeração. Então, a preocupação maior é conhecer o vendedor. O dono da casa já havia sido preso em 2014 por receptação. Ele e a mulher vão ser indiciados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, no ano passado, 778 pessoas foram presas por esse tipo de crime e mais de 67 mil peças irregulares apreendidas no estado. O delegado lembra que quem compra peças sem procedência pode responder criminalmente. A pessoa que adquire uma peça de origem ilícita, ela pode responder por um crime de receptação. Ela esquece que amanhã o veículo dela vai estar estacionado na rua e ela pode ser a próxima vítima. Desde o começo do ano, o estado do Rio de Janeiro registra, em média, quase 7 roubos de carga por dia. Em parte dos casos, os assaltantes recebem informações privilegiadas, passadas por funcionários das transportadoras. Foi o que aconteceu durante uma abordagem na zona sul da capital fluminense. A comunicação do suposto assalto foi feita nesta delegacia, em Botafogo, na zona sul do Rio. Em depoimento, o motorista afirmou que, ao estacionar o caminhão, um homem apareceu ao lado da porta com uma arma e anunciou o assalto. O criminoso teria assumido a direção do veículo e ainda colocado capuzes nas cabeças da vítima e do ajudante. O caminhão, com uma carga de carne avaliada em R$30 mil, teria sido levado para o Complexo da Maré, na Zona Norte, onde foi descarregado. Mas estas imagens ajudaram a polícia a descobrir que a ação foi combinada. 2 minutos depois de parar na rua, um homem aparece caminhando. Ele abre a porta do veículo e assume a direção. Para a polícia, os funcionários da transportadora mentiram. De roubo não havia nada. Não